Fala, abençoados conectados do canal O Réu, Anderson Silva na voz, mais um dia. Agradecer a Deus o dom da vida, pedir a Deus que Ele dê discernimento nesse dia de hoje, na nossa tomada de decisões, nas nossas falas. Pedir a Deus que tire do nosso caminho qualquer tipo de pedra de tropeço, né? Que São Miguel Arcanjo possa nos defender dos combates e as ciladas do maligno. Sou Anderson Silva, né, do canal O Réu. Se você não conhece o canal O Réu, eu te convido a se inscrever e analisar o conteúdo lá, né? Se você gostar, compartilhar. Um canal que trata da ressocialização, reestruturação, reformulação de princípios, né, recuperação de dependência química. Eu sou ex-apenado, né, cumpri minha pena, hoje eu estou em liberdade, pagando ainda minha pena, paguei no presídio, né, e tive a graça de conhecer a instituição APAC, e desde lá eu pus no coração que eu tinha um propósito de disseminar essa metodologia que mudou minha vida. Mas tudo isso tem no canal, sem mais delongas. Eu não sei de que forma esse vídeo chegou até você, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem uma mensagem para mim e para você nesse dia de hoje. Hoje nós celebramos aí o Evangelho, né? Hoje a nossa meditação vai ser em cima do Evangelho de Lucas 10, do 13 ao 16. Vou fazer aqui uma explicação bem rápida aqui, mas bem direta e bem convicta, que eu acredito que vai ser de grande valia. Lembrando que as minhas mensagens são para aquelas pessoas que acreditam na reestruturação do ser humano, que acreditam que as pessoas podem mudar diante das oportunidades corretas, né? As mães que oram pelos seus filhos, né? Enquanto eles não têm condição de orar, continue a orar, né? A mãe de Santo Agostinho orou 30 anos para a conversão de Santo Agostinho, né? E os dois se tornaram santos. Então, tem uma frase que a PAC fala que ninguém é irrecuperável. Se o seu familiar está em alguma situação, se a sua vida está em alguma situação, se você está em alguma situação problemática aí da criminalidade, do mundo dos vícios, não se esqueça, ninguém é irrecuperável e Deus tem o seu nome, o meu nome, o nosso nome na palma da sua mão. Tamo junto? Vou fazer aqui a reflexão. Lucas 10 vai começar assim lá no versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo de saco de cinzas. Por isso haverá um dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás principado ao inferno. Quem ouve a mim, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, rejeita a mim, e quem rejeita aquele que me enviou, rejeita a Deus. Interessante essa passagem aqui, os ais, né? Vai falar aí lá no Apocalipse, vai ter os ais, e esse ais aqui é um chamado de atenção, um chamado de alerta, né? E aqui Jesus fala das cidades, mas logo no versículo anterior, 12, digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso do que em Sodoma. Ou seja, Jesus está falando que o quê? Ele enviou os discípulos e falou, vocês vai e leva a mensagem, leve a boa nova. Aqueles que acolherem, ótimo. Aqueles que não acolherem, batam o pé e o pó das sandálias, né? E sigam em frente, continue a caminhada, né? Se a semente não deu fruto aqui, não é por isso que eu vou parar de semear. É isso que Jesus quer dizer. Mas Jesus deixa um alerta, né? Que digo que naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso do que em Sodoma.
te convido a pegar a sua palavra de Deus, a baixar um aplicativo da palavra de Deus no seu telefone, e lá na história de Sodoma e Gomorra. Não sei se você se lembra, Ló, Abraão, né? A gente tem a passagem lá em Gênesis 18. Você pode ir em Gênesis 18, que você vai entender o que aconteceu com Sodoma. O que aconteceu que desceu uma chuva de fogo e destruiu aquela cidade que vivia em pecados, né? E só salvou Ló e as suas 2 filhas. E a mulher de Ló, né, apegada ainda àquela vida antiga, aquela vida mundana de Sodoma, olha para trás e vira uma estátua de sal. Não é diferente com nós, né? Muitas das vezes a gente tem apego a algumas coisas do passado que podem nos estagnar, que podem nos parar e virarmos estátuas dentro da nossa própria história, né? Viver estagnado, viver escravizado, viver aprisionado a um vício é o mesmo que virar uma estátua de sal. E quando fala aqui de Tiro e Sidônia, né? Essa cidade foi devastada, foi destruída, né, pelos romanos e receberam a palavra de Deus, mas não acolheram. Assim como eu recebo a palavra de Deus e não acolho. Assim como eu acho que por eu ser uma pessoa indigna, eu não posso pregar a palavra, eu não posso falar de Deus, e eu acho que a mensagem de tal pessoa não serve para mim, a mensagem de tal... Quem é essa pessoa para trazer uma mensagem para mim? Eu não acolho. Deus não escolhe os mensageiros, ele apenas leva a mensagem, né? Ontem eu trouxe no vídeo que muitas das vezes os anjos sopram ao nosso ouvido, né? Mas Deus usa pessoas também. E acredite, ele usará de pessoas que normalmente não seriam as pessoas que você indicaria a levar a palavra de Deus. São ex-presidiários, ex-dependentes químicos, ex-alcoólatras, ex-adúlteros, pessoas que têm vida religiosa, pessoas que vivem vida religiosa. Das mais diversas formas, Jesus usa as pessoas. Aí eu acho interessante que ele fala assim: tu, Cafarnaum, que te eleva até o céu, serás precipitado ao inferno. Cafarnaum, né, é tido na palavra como a cidade de Jesus, né? Jesus operou dezenas, centenas, né, de milagres registrados na palavra e outros não registrados na palavra de Deus, né? Mas Jesus dá um alerta aqui, né? Acha que você, Cafarnaum, te eleva até o céu, serás precipitado ao inferno. Isso é comigo, essa palavra é para mim, né? Deus fez tantos milagres, tantas curas, tantas bênçãos, e muitas das vezes eu acho que eu já estou salvo e largo o arado e volto a pescar, né? Ai de mim, serei lançado no fogo do inferno se eu não continuar, né, seguindo aquilo e ouvindo. Aí ele dá uma dica: quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim. E aquele que rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, quem não acolhe a palavra de Deus e não aceita que ela pode sair de uma boca de uma pessoa pecadora, uma pessoa que teve uma vida errada, uma pessoa que você não conhece, que muitas das vezes a gente só valoriza a palavra de grandes sacerdotes, a gente só valoriza a palavra de grandes pastores, né? Eu tenho aí vários influenciadores nas redes sociais que eu gosto muito, né? O trabalho que eles fazem, a forma que eles trabalham. Padre Paulo Ricardo, Christian Shankar, Mário Sartori, Padre José Augusto, Pastor Cláudio Duarte, Sérgio Cortella. São todas essas pessoas que trazem para mim uma mensagem que me faz reforçar
e direcionar o meu pensamento e o meu entendimento a Deus. Então, eu acredito que Deus fala através das pessoas. Então eu preciso entender que Deus tem uma palavra para mim e eu acolher essa palavra e colocar em ação. Porque se eu não acolho essa palavra, eu não acolho a Jesus, e se eu não acolho a Jesus, eu não acolho a quem enviou Jesus, então eu estarei condenado ao inferno. A PAC fala que as coisas só têm sentido quando nós as conhecemos. Eu preciso conhecer os projetos de Deus na minha vida, a missão de Deus na minha vida, para ela começar a ter sentido. A metodologia APAC, você que tem um familiar que está na APAC, você que passou pela APAC e agora está em liberdade, é preciso entender que toda aquela metodologia é preciso ser digerida. Essa metodologia precisa ser digerida para nós conseguir colocar ela em prática aqui de fora, porque ela só vai ter sentido se eu conhecer. Se eu não conhecer e se eu não entender, não terá sentido algum e a transformação não vai acontecer. Desejo a todos aí um excelente dia, né? Que Deus abençoe a todos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem, que ela possa chegar àquelas pessoas que precisam. Obrigado, Senhor. E obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade que eu tenho hoje de ser diferente, né? Obrigado, Senhor. Peço oração por aqueles que estão atrás das grades, dentro de um presídio, sem oportunidades, perdendo tempo, né? Um tempo que poderia ser usado para profissionalizar, para complementar estudo, né? Para agregar valores a essas pessoas, e as pessoas estão jogadas dentro dos presídios. E eu louvo e agradeço a Deus pela metodologia APAC, porque através dela eu tive a oportunidade de ver o ressignificado da minha vida, ressignificado do trabalho, do estudo, da faculdade, né? Esse ano eu termino a minha faculdade, que eu comecei dentro de um APAC, preso. Um tempo que era para ter sido perdido, eu concluí meu ensino médio e comecei uma faculdade. E esse ano eu vou terminar minha faculdade. Para quem sempre começou e deixou as coisas pela metade, eu acho que pela primeira vez, graças à metodologia APAC, graças a Mário Ortoboni, graças a Valdeci Ferreira, a FEBAC, a APAC de patrocínio e toda a metodologia, Deus vem fazendo um renovo na minha vida. Tamo junto? Se eu não servir, para que sirvo eu? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Até próximo. Ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não servir, serei precipitado ao inferno.